Meta é uma qualidade do coração, né, que a mente tem por natureza, mas que precisa ser cultivada, desenvolvida. E ela, portanto, é uma qualidade intrínseca da mente, né? Ela tem muitos benefícios que é importante que a gente vá refletindo, né? Cultivando essa qualidade nobre do coração, né? Essa bondade, amizade amorosa, ela permite que a gente vá superando algumas tendências não saudáveis da mente, né? Como, por exemplo, o ódio, a raiva, né? A irritabilidade, né? A hostilidade, que é um tipo de reatividade da mente, né? Por causa da ignorância, né? Ela vai, quando ela entra em contato com coisas que ela não gosta, né? A mente passa a ser dominada por esse tipo de contaminante, né? Raiva, irritabilidade, isso eu não quero, aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo, né? Isso é motivado pela ignorância da mente. Então, nós temos que compreender, né, essas tendências, né, para fortalecer a qualidade da bondade, amizade amorosa. Uma primeira reflexão importante é que essas tendências não saudáveis, elas não fazem bem para tanto para o corpo, né, quanto para a mente, seja no aqui e agora, seja nesse caminho, né, de despertar, né, de se libertar dessas prisões, né, dessa realidade condicionada. Cultivar essa qualidade da bondade amorosa, da amizade amorosa, né, ela permite com que nós possamos ir superando, por exemplo, né, essa tendência ignorante da mente de ver o outro como um inimigo, né, uma ameaça, né, de criar, né, esses sentimentos de aversão, do tipo, aversão, eu sou desse país, aquele país lá, não sei o quê, aquele outro país, tipo de aversão em termos de imagens, de nações, né? Ou então aversões com relação à raça, cor, não é? Religião, todo tipo de preconceitos que a mente cria a partir, né, desse padrão da ignorância, né, que está enraizada nesse senso de eu, não é? Que é outra impureza da mente importante, né, que o Buda nos alerta, né? Quando a mente se identifica com uma pseudo, né, identidade, eu fulano de tal, né, isso que eu sou, isso que eu penso, isso sou eu. Junto com este eu, né, vem esse senso de meu. Então, meta começa abrindo essa clareza de que, na verdade, não é um sentimento egóico. Né? Portanto,
não temos posse de nada. Não temos posse do corpo, não temos posse desses estados, né, mentais. Então, não existe posse nem possuidor. Isso é uma delusão, né, da ignorância dentro da mente. Entramos e sairemos deste mundo, desta vida, né, sem carregar nenhuma posse, a não ser os frutos das nossas ações, né, seja do corpo, da fala e da mente. Então, Metta trabalha em cima desse, né, dessa ignorância das posses, do senso de eu, né, meu, né, que é uma criação delusória da mente, né, que faz com que esse senso de eu veja a realidade sempre como uma ameaça, os outros são uma ameaça, agora a pandemia é uma ameaça. Não que não seja saudável, não é uma proteção, não é um cuidado. Isso faz parte de Metta, não é? Começando por cada um por si mesmo, né? O seu bem-querer. Agora, uma coisa é o cuidado, outra coisa é, né, o apego, né, o grudar, né? Seja no corpo, grudar nos objetos ou nas ideias, né? Ah, eu sou de tal país, aquele lá é um país não sei o quê, eu sou de tal classe social, aquelas outras lá, eu sou de tal religião, aquelas outras lá, né? Aquela raça lá, né? Todo esse tipo de xenofobismo, né? Metta ajuda a dissolver, né? Quando a gente compreende que, no fundo, todos os seres, em última instância, estão buscando a felicidade, às vezes, muitas vezes por modos ignorantes, né? Mas nós não precisamos, por isso, não é, também justificarmos que estão a nossa raiva, ódio e tudo isso também não é justificável, né? Porque senão você entra no mesmo, né, no mesmo padrão daquilo que está te ferindo. Essa bondade amorosa também, né, essa amizade amorosa, ela também cria, não é, um senso de harmonia, não só consigo mesmo, né, mas harmonia entre pessoas, grupos, né? Cria um senso de irmandade, né? Estamos todos no mesmo barco, cada um com as suas heranças, das suas ações saudáveis e não saudáveis, né? Querendo, buscando felicidade, com mais sabedoria ou menos, né? Mas estamos todos interconectados, interdependentes, né? Tudo que eu faço afeta os outros, tudo os outros fazem me afeta, tudo que fazemos para o meio ambiente, nós colhemos os frutos, né? Esse senso, então, de irmandade, de harmonia, né, na relação social entre os seres, né? Seja nossa família, nossos amigos, né? Isso a gente pode ir, não é, compreendendo e difundindo esses sentimentos de bem-querer, né? Começando primeiro por si mesmo, né? Não tem como você oferecer, né, um bem-querer para outros seres se você não tem um bem-querer começando, né, por você mesmo, você mesmo. Mas esse bem-querer por si mesmo, atenção, não é um bem-querer egóico, né? Há esse senso de eu.
Mas é esse bem-querer que vai gradualmente, né, compreendendo, né, que nós não somos aquilo que nós imaginamos que somos. Né? Que existe uma natureza mais profunda, né, da mente, pura, né, luminosa, né, mas que fica muitas vezes obscurecida por essas tendências não saudáveis, com os quais a mente, né, prisioneira da ignorância, acaba se identificando e aí ela está comprando o seu próprio inimigo. Né? Então, meta é uma qualidade nobre dentro do coração, mas que ela precisa ir abrindo, né, assim, tirando aquelas nuvens escuras, para que ela vá se irradiando, começando pelo centro que é cada um. Né? Isso traz muitos benefícios também para o corpo, né? Também nos ajuda a lidar com quando o corpo adoece ou dói, isto, aquilo, né? A tendência ignorante da mente é reagir com ou decepção, ou raiva, ou, né? Isso só piora, né? Esse equilíbrio homeostático, sempre dinâmico e difícil, né? Entre, né, a vida da mente e a vida do corpo. Esse bem-querer, né, ele também é importante porque ele também ajuda a mente a ter mais flexibilidade e mais capacidade de ter interesse, né, em meditar. Em se olhar, se concentrar, investigar, né, quando surge uma emoção assim, uma emoção da raiva, do medo, da depressão, da tristeza, da melancolia, ou emoções saudáveis, uma certa alegria, né? Uma certa paz, né? Uma certa clareza. Tudo isso, né, meta ajuda a gente ter mais recursos para lidar com as tempestades da vida, né? E também meta também nos apoia, né, nos dá condição também de perceber, não é, e irradiar esse sentimento generoso, né, para aqueles seres, né, não só para aqueles seres que têm já treinamentos já mais profundos, né, têm uma mente um pouco mais trabalhada, né, mas também para aqueles seres, aquelas pessoas, né, que precisam, né, que talvez perderam esse sentimento de bondade, não porque elas são intrinsecamente ruins, né, mas porque às vezes a vida pode ter, né, infligido a elas muitas dificuldades, né, que acabaram sufocando esse sentimento de bondade, né, ou que muitas vezes elas pediram por ajuda. Num mundo, num ambiente às vezes frio, duro,
competitivo, né? Agressivo, surdo. E essas pessoas, então, nesse sentimento de abandono, né, acabaram ficando frias ou apelando para ações violentas, ou ficando depressivas, né, desapontadas consigo e com o mundo. Então, meta também tem esse propósito de irradiar para os seres que também precisam de se sentirem acolhidas. Esse é um tema também que é a compaixão, que é o próximo foco, né, também vai desenvolver, né? Como diz o velho ditado, faça o bem sem olhar a quem. Muito bem. Então vamos. Eu gostaria de propor o seguinte: como o nosso encontro vai até meio-dia, né, para que também não seja muito exigente nesse primeiro momento, né, nesse primeiro encontro, então eu vou sugerir a gente fazer 1 minuto agora de pausa, de modo que cada um possa ir tomar uma água, ou ir no toalete, ou, né, e 1 ou 2 minutos, né, e a gente volta. Vamos abrir, depois desse pequeno intervalo, um espaço para algumas primeiras perguntas, né, dúvidas, e depois a gente continua com mais prática e com mais, né, reflexão sobre esse tema de meta, ok? Arthur, Sim, querida. eu gostaria de fazer uma pergunta. As pessoas vão colocar no chat o seu nome e aí a gente vai chamando de acordo com a ordem de nome colocado para perguntas, ou você vai deixar aleatório? Não, eu acho que essa é uma boa sugestão sua, Isaura. Ok. E aí, como às vezes eu não consigo, não sei se eu consigo ler. Eu controlo aqui, eu controlo o chat aqui. Ah, ótimo, legal. Tá bom? Maravilha. Então, Maravilha. pessoal, só reforçando, quem tiver uma pergunta, só coloque o seu nome, tá? Primeiro e segundo nome, porque pode ser, se você coloca só as iniciais, pode ter várias iniciais iguais. Então, primeiro e segundo nome, coloca aí no chat e a gente vai chamando por nome, vocês vão abrindo o microfone e fazendo a pergunta que querem. Todo mundo entendeu como vai funcionar? Dá um ok aí, se alguém não entendeu é só falar. Tá bom, então vamos para o nosso intervalo, mantendo a nossa atenção. Isso, perfeito. Ótimo.
Muito bem. Então, vamos voltando aqui para o nosso encontro. Então, vamos abrir aqui um espaço para perguntas, né? Dúvidas, seja sobre a prática, seja sobre o tema, né? Das 4 qualidades nobres, e mais especificamente de meta, bondade, amizade amorosa. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Arthur, só um minutinho, tá? Ícaro, eu vou... Veja se você consegue abrir o seu microfone ou se eu tenho que permitir, por favor. A primeira pergunta é do Ícaro, Arthur. Ok, vamos lá. Pois não. Ok, pode falar, Ícaro. Eu tenho 2 perguntas, Arthur. A primeira delas é, considerando que o budismo é uma via não teísta, a tradução de Brahma Vihara como morada divina não seria uma contradição em si? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a respeito de um dos textos que foram recomendados, que é o do Nyanaponika Thera, em que ele recomenda que se evite a prática de meta para pessoas por quem sentimos atração sexual. Eu não compreendi isso. Tá. Obrigado. Ok. Então, Isaura, vou respondendo pergunta a pergunta, não é isso? Isso. Ok. Então, veja, o fato do budismo ser uma via não teísta significa o quê? Significa que, em última instância, essa realidade suprema, né, que chamamos de Nibbana, né, esse estado incondicionado, ele é uma realidade impessoal, né? Então, ali não tem um ser que você poderia chamar de Deus ou isto ou aquilo, tá? Sem entrar, né, numa reflexão que seria já o campo das religiões comparadas sobre essa questão da realidade última. Mas o fato da realidade última ser incondicionada não significa que a realidade condicionada, no qual nós ocupamos esse estado humano aqui, não é que é um dos reinos desse samsara, ou dessa realidade condicionada, ela tem muitos estados nessa realidade condicionada. Tem estados dos seres que vivem no mundo terrestre, estados humanos, animais. Tem estados, né, inferiores, né, que onde o sofrimento é mais forte, mas também tem estados mais sublimes, né, do qual um dos estados muito sublimes, né, é um estado divino, vamos supor, um estado celestial, vamos usar melhor a palavra, né, e que
num desses estados celestiais muito elevados, existe um regente, não é, que é referido como Brahma. Por isso vem Brahma Viharas, porque ser uma morada, ela permite você, inclusive, alcançar esse estado celeste muito alto, do qual é dito que Brahma seria o regente desse estado. E que a qualidade desse estado e desse regente é não ódio. Não é? Tá? É por isso que o Buda se refere, não é, aos Brahma Viharas enquanto, não é, essa dupla significação, tanto porque ele se refere, não é, a um estado celestial muito alto, mas que pode ser realizado aqui e agora, quanto por ter, né, esse regente, né, Brahma. É nesse sentido, né, que a gente pode compreender, né, essa significação de Brahma no estado celestial, né, com esse duplo significado. Quer dizer, você pode alcançar, né, a nobreza do coração, né, pode nos levar até esse estado celestial aqui agora, né, como um estado da mente. Né? E sobre a questão de não começar, né, a prática de irradiar meta para pessoas que você tenha atração sexual, é o seguinte: meta, enquanto um cultivo dessa qualidade nobre do coração, ele deve ser imparcial, ele deve abranger todos os seres, sem distinção. Todos os seres que existem, né, em todos os reinos, não só neste reino que nós humanos estamos, isso vale também para os animais, né, para toda a natureza. E veja como hoje em dia, né, a cobiça está, né, destruindo, né, a natureza, né? Isso tem efeitos sérios, né, sobre o futuro da própria humanidade. Né? Isso também é parte do treinamento de meta. Né? Não é? A ignorância faz com que, não é, muitas vezes, até por uma certa necessidade compreensível, você precisa de alimento, oxigênio, água, etc. Né? Mas até onde a humanidade não está ignorando de que não é preciso ser também responsável, né, pela natureza. Não é? E aí há sérios alertas, né, dos cientistas de que se a coisa continuar por aí, a coisa vai ficar feia. Né? Isso é falta também de clareza, né, e de meta também, né? Então, meta tem que ser cultivado, né, para se irradiar para todos os seres sem distinção. Né? Só que a tendência da mente, né, compreensível, mas não quer dizer que tem que ser solidificada nisso, né? A tendência da mente, né, movida de um certo modo pela ignorância, é ter um bem-querer por aqueles que ou que nos são próximos, ou que nos trazem algum benefício, alguma vantagem, né? E, portanto, não é, esse treinamento de meta, não é, ele tem todas essas qualidades, ela tem seus inimigos, próximos e distantes. Tem que ficar esperto com relação a isso. Por isso que o treinamento também é exigente, porque é fácil de você, não é, confundir, não é, as coisas. Então, começar o treinamento, por exemplo, alguém que você tem atração sexual,
não é bem o que significa meta, porque esse suposto bem querer por alguém que você tem atração sexual já está contaminado, né, pelo apego, pela paixão. Você amaria essa mesma pessoa que amanhã, por exemplo, você descobrisse que, sei lá, está se relacionando com outra pessoa? Veja quantos crimes passionais a gente, né, ouve o tempo todo. Não é? Ah, mas eu amava ele, como ele fez isso? Eu fui lá e tal, quebrei, fiz, aconteceu. Pode chegar até crimes, né? Por quê? Porque é um sentimento de posse, de interesse, de apego, não é? É um viés, né? Por isso a gente, no treinamento, né, é bom não começar por quem, né, um objeto de desejo, no caso aqui ele está falando, né, da atração sexual, porque ela vai confundir, né, meta com esse fogo do desejo. Meta não é isso. Meta é um bem-querer, né, independente de qualquer tipo de interesse, de posse, de eu, meu, né? Que é fácil você querer bem por aquilo que te, né, que te dá, né, te oferece em troca, né? Esse é um desafio nada fácil, né? Porque Arthur, meta não é esse sentimento contaminado por interesses, paixões, não é, ganhos, não é. Esse é um inimigo próximo de meta, não é? Por isso que a gente tem que estar atento, né, à compreensão desses perigos, né? Sim, diga. pelo que eu entendi do texto, ele recomenda que não se pratique meta, não somente no início da prática, mas em qualquer momento. E já pegando o embalo, considerando que duas pessoas mantenham, observem o preceito da conduta sexual própria, adequada. Ainda assim, nesse caso, não se recomenda essa prática? O terceiro preceito, que é né, evitar de uma vida sexual imprópria, né? Veja, essa questão da relação dos seres com no aspecto que envolve paixão e sexo, né, é um tema complexo e nada fácil, né? Porque tem instintos aí, não é? E é preciso ter uma reflexão mais sábia, né? No caso dos preceitos, né? São 5 preceitos para leigo, né? Se fosse monge, já seria celibato, né? Porque a relação da mente com o corpo e sexo, né, é uma relação complicada, né, porque ela está carregada de desejos, cobiças, né, misturando afeto com prazer, né, e ganhos, né, e quando aquilo não é como a mente quer, né, ela vira ódio, né, hostilidade, decepção, pode chegar até violências, né? Mas, como para o leigo, não é, o Buda entendeu que não, também não seria hábil colocar preceitos muito difíceis, né? Então, o terceiro preceito é no sentido de estabelecer uma certa atenção com relação a essa ganância
dentro da mente, né, com relação ao outro, corpo do outro, né, etc. Portanto, aí no terceiro preceito você tem uma recomendação de moderação, né? Isso quer dizer evitar o adultério, evitar que a sexualidade seja uma causa de sofrimento para o outro, não é? E evitar o abuso sexual, violência sexual, né? Hoje a gente fica ouvindo vira e mexe, né? Pessoas que violentam outros, né? Ou então violentam menores de idade, né? Todos esses são expressões desse tipo de desvairio, né? Desse fogo do desejo ardente na mente, né? Então, o terceiro preceito é no sentido de moderar. E, na verdade, o terceiro preceito, ele é mais amplo do que apenas a questão do desejo sexual. Na verdade, é uma moderação dos sentidos, né, como um todo, né? Moderação, então, na cobiça dos olhos, né? Moderação na cobiça da comida, disso, daquilo, né? Todas essas tendências que a ignorância tem na mente, né? Dessas cobiças sensoriais, né? E hoje em dia o mundo também está um pouco nesse fruto perigoso, né? Esse consumismo, esse hedonismo, materialismo, tudo isso aí tem a ver com essa cobiça de saquear, né, o mundo e ter, sabe, os objetos do meu deleite, porque essa é a significação da felicidade e tal. E olha as consequências perigosas que estão se apontando aí, né? Então, o terceiro preceito, voltando, né, é uma moderação na vida sexual, né? Uma vez que o Buda entende que os leigos não dá para ser um preceito que levaria isso no nível mais radical, que seria o celibato, né? Mas se você for ver o Vinaya das instruções para os monges, é celibato, só com uma refeição por dia, um manto e um de reserva quando lava tem várias que é para a vida simples, né? Então, por isso que meta também com relação a essa questão que envolve, né, paixão, precisa ser compreendida, que meta não é isso, né? Agora, também é importante que a gente compreenda, né, que o treinamento de meta, ele também é gradual, não é? Então, a gente começa com a gente mesmo, né? Uma vez que, a partir do que a gente cultiva para nós, é que a gente pode ter base para irradiar, compreender e irradiar para os outros, né? Então, o treinamento de meta também, ele vai começando cada um por si mesmo e vai abrindo gradualmente para os mais próximos, né? Ou seja, família, parentes, amigos, professores, etc. A gente vai voltar a comentar isso, essa esfera de radiação de meta, tá? Ok? Ok, professor, obrigado. Opa, vamos lá. Okay. Arthur, a próxima é a Olga. Vamos lá, Olga? Pode abrir o seu microfone. Eu ia fazer uma pergunta, Uhum. mas talvez você vá... Se você for abranger isso depois, pode deixar. Que seria o seguinte, quando a gente começa, às vezes, a falar de meta, as pessoas começam a sorrir, assim, porque tem algumas pessoas que notoriamente despertam aversão, e aí elas já começam a sorrir, assim, como cultivar, como
como dirigir meta, né, a essa pessoa. Então, a minha pergunta tem um pouco a ver com a pergunta do Ícaro, no sentido de que da parte da individualização, sabe? Por exemplo, se tem certas pessoas por quem a gente tem uma certa hostilidade, a gente deveria assim dirigir meta especificamente para essa pessoa ou vamos colocá-la assim num grande grupo de pessoas por quem a gente tem uma certa hostilidade ou não, uma certa antipatia, sei lá. E o que você acha sobre isso? Mas se você quiser falar sobre isso depois também, tudo bem. Ótimo, Olga. Não, eu acho esse é um ponto super importante, né? A questão da relação de meta com os que nos são hostis ou, né? O que a gente é hostil. Então, eu vou abordar isso aqui, né? Sobre isso, essa irradiação, né? De meta, aí nós podemos refletir um pouquinho sobre como entender e praticar a meta para essas situações mais exigentes, tá bem? Beleza. Ok, próximo então é a Ludmila. Oi, Ludmila, diga. Bom dia. Bom dia. Eu vou ler aqui, eu mandei no grupo também, tá? Eu vou ler aqui. Bom dia, Sandra. Meu processo de construção de bem-querer de mim mesma, alcançado na meditação, na autoinvestigação, foi pelo caminho de enxergar minhas causas e funções, karmas, origem e dependência, que fizeram com que eu seja o que eu sou, sinta o que eu sentia, né? Desenvolvendo compaixão a mim mesma e aos meus. Nesse processo, senti necessidade de liberar perdão aos outros e a mim mesma, no sentido de desapego, de ressentimentos e mágoas. Eu queria saber a sua opinião, professor Arthur. Qual a relação entre meta, karuna, perdão e desapego? Obrigada. Meta, karuna, perdão e a última palavra é? Desapego. Desapego. Tá. Claro, a gente começa, né, aprendendo a ter um bem-querer por si mesmo, né? Para poder, a partir desse centro do coração, né, irradiar para outros seres. A relação entre meta e karuna, eu acho que seria talvez mais interessante deixar para quando for o próximo tema, que é karuna, né, poder elaborar como é que eles se interapoiam, né? E qual a diferença entre bondade amorosa e compaixão, né? Até compaixão por si mesmo também. Quando a gente procura abrir o coração, né, é importante, como você bem colocou, né, que essa bondade, essa amizade amorosa, né, ela também é importante que a gente tenha um sentimento de nos auto-perdoarmos, né, por ações que seja, não é, que ações não hábeis, né, que nós fizemos, seja com relação a nós mesmos, né, seja com relação aos outros, né, para também a gente não criar ou desenvolver um sentimento de carrasco, né, sobre si mesmo, né, ou sobre os outros, né, esse tipo de impiedade, de, né, crueldade, de rispidez, né, que às vezes é confundido como
uma posição sábia, uma posição de retidão, né? Não é? Ser reto não significa ser drástico ou ser carrasco, né? Então, o meta também ele abranda um pouco esse tipo de ideia de que não é, de autoagressão, não é? Ou de culpa por ter errado aqui ou ali. Claro que isso não significa que nós estamos isentos, não é, de compreensão e também de atenção com relação aos nossos atos, seja os nossos atos do corpo, né? Seja os nossos atos da fala, seja as nossas ações mentais, né? Isso tem a ver com a lei da causa e do efeito, a lei do karma, né? De que somos herdeiros das nossas ações. Então, muitas vezes, né, a nossa dificuldade meta vem um pouco porque nossas ações passadas, seja nessa vida ou noutras, né, quem não quiser acreditar em vidas passadas não tem problema, mas pelo menos nesta vida, né, as nossas ações elas têm frutos de acordo com as intenções, né? Então, se nós fizermos ações cruéis, seja com a gente, seja com os outros, né, durante esta vida, outras vidas, né, depois os frutos vêm, e às vezes vêm na forma de querer criar um sentimento de culpa, né, ou de vitimização, né? Precisa ter clareza com relação a isso, né, manter uma certa lidar com as nossas consequências não saudáveis das nossas ações, mas de um modo amoroso, não se chibateando, né? Se espancando, se socando por causa que, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu acho que um ponto-chave aqui, pelo menos para mim, tem sido muito útil, né? Quando você consegue perceber que no fundo do seu coração existe essa qualidade amorosa, né? Mas que por ignorância, seja nossa ou seja do mundo, né? Ela não foi vista ou não foi compreendida ou não foi apoiada, a tendência da mente, né? Ou ela ficar raivosa com aquele, né? Aquela coisa da mente cruel, né? Hostil, né? Achando vítima, né, de não ter tido aquilo que era importante para alimentar essa qualidade do coração. Quando você refletir sobre isso é muito importante. Essa qualidade ela é inerente ao fundo da mente, do coração, e é a nossa responsabilidade, primeiro, alimentá-la. O mundo não é responsável por nos dar esse sentimento. Nós temos que perceber que ela é importante para nós e que é a nossa responsabilidade cultivá-la, né? O mundo não tem obrigação de nada. O mundo não está no nosso controle. Quando você vai percebendo isso, você vai arrefecendo esse sentimento de vítima, de ter sido injuriado, ferido, não compreendido, não me deram o que eu precisava, não me deram o amor que eu precisava, porque você descobre que, na verdade, para você, aquilo é importante, está lá, que você pode alimentá-lo, e aí você começa a entender o que você pode oferecer para os outros, para que elas também, né, se sintam capazes, né, de
cultivar no fundo do coração delas isso que é parte, não é, inerente, né, da mente na sua profundeza pura, não é? Mas que às vezes, muitas vezes, né, ainda mais hoje em dia, nesse mundo cada vez mais duro, mais seco, né? Às vezes, muitas vezes, elas precisam de um alento para não para preencher aquilo que elas não têm, mas para elas terem esse apoio inicial para poder descobrir que elas têm esse meta no fundo também, né? E aí você resolve a sua equação, né? Que às vezes, quando você é criança, adolescente, sei lá, às vezes você não tem ainda suficientemente recursos, seja da inteligência, seja sociais, né, para perceber esse aparente paradoxo, né? Aliás, isso seria um tema super importante que deveria fazer parte, né, da questão da educação, mesmo da educação não só familiar, mas também educação escolar, né? Isso é uma das coisas que eu tenho prestado bem atenção e, quem sabe, tenho tentado fazer alguma coisa por aí também, né? E propor também que educação não é só educação de aprender matérias e disciplinas, é a educação da própria mente. Como podemos conhecer a nossa própria mente? Como funciona? O que ela precisa? O que falta? Né? Da onde vem? Como ela cultiva? E agora, veja, desapego não significa desprezo, indiferença. Cuidado. Cultivar meta com desapego não significa, não é? Então, já que tudo é impermanente, tudo, né? Então, se dane, né? Não, isso aí é outro lado, é um lado da ignorância também complicado, né? Desapego significa não paixão, não parcialidade, tendências. Eu gosto de quem gosta de mim. É fácil, né? Gostar de quem gosta da gente. Agora, ter um sentimento de meta para quem não gosta de você, para quem tem hostilidade com você, né? Isso só pode vir do cultivo da sabedoria, né? Não é? Mas é claro, né, pensando do ponto de vista prático, para não ficar, porque pode parecer que intelectualmente tudo é muito lógico, tá, mas na hora do vamos ver, o cara pisou no seu pé, você já foi meta pro beleléu, né? Isso é um treinamento gradual, né? Por isso que é recomendável que a gente comece por nós mesmos, né? Depois vai abrindo essa esfera de radiação para os que não são próximos. Então, nossos pais, professores, mestres, amigos, parentes, né? Sabe, o grupo com quem a gente tem mais afinidade, né? Não começar por nem por quem você tem uma atração sexual e também nem por quem você tem conflitos. Esse é um começo que não vai dar certo. Na medida que a gente vai ganhando essa irradiação, né, para os que nos são mais próximos, né, a gente tem mais condições de irradiar depois para os que nos são indiferentes. Pensa bem, em termos numéricos, né, quantas pessoas são próximas? É
uma merreca em relação a 7 bilhões e tanto, né? Não é? Opa, pô, né? Sem falar nos animais, né? Nas plantas, nas árvores, etc. Embora esteja um pouco mais restrita a ideia dos seres sencientes, dos seres, enfim, esse é um outro tema. Mas aí você vai irradiando para os que são indiferentes, né? Aqueles que você cruza na rua, que você nem olha, né? Seu porteiro do prédio que você nem sabe o nome dele, o cara da padaria que você nunca olha para a cara dele, me dá o pão, paga e vai embora, o cara do caixa do banco, né? Pessoas que se cruzam na rua, aqueles que você não conhece, que moram em outros bairros, outros estados, outras cidades, outros países, né? Você vai irradiando essas pessoas que vivem nos asilos, orfanatos, né? Vítimas de abusos, de calamidades, guerras, vai abrindo, né, gradualmente, né? Aí nós temos mais recursos de coração mesmo, né? Para irradiar, para lidar com as pessoas que nos são hostis, né? O que a gente tem uma hostilidade com relação às pessoas, né? Um ressentimento, hostilidade, né? Pessoas que... Para lidar com essa questão das hostilidades, você também precisa trazer também sabedoria, saber que elas não são hostis, mas essa hostilidade delas é fruto também da ignorância delas, porque elas também têm esse viés do individualismo, eu, meu, não é? Ou por cobiça, ignorância, né? Competição, tá a fim de ferrar, é um concorrente. Os que não são hostis, né? Eles estão presos também a essa cadeia de ignorâncias, né? Que faz com que elas ajam sobre esse ângulo do egóico, né? Que a gente precisa compreender, não é? Para poder cultivar esse meta que, por natureza, ele é imparcial, ele não é um meta preferencial, né? Claro que é mais difícil, por isso que a gente precisa ir abrindo primeiro com os que são mais próximos, porque é mais fácil desse sentimento de meta emergir, né? E aí depois a gente vai abrindo para todos os seres, sem distinção. Isso vale para todo o reino samsárico, né? É um trabalho exigente, mas possível. Então é um coração aquecido sem ser apegado, né? E principalmente, né, sem expectativa de retorno. Essa é outra questão que a mente na ignorância na mente, né, tem forte, né? Eu amo quem me quer, né? É um tipo ainda de um meta contaminado por preferências, né? Sempre penso na imagem do Buda. O Buda não oferecia meta e compaixão, etc., para quem gostava dele, né? Irradiava, sem expectativa de que, nossa, como eles vão gostar de mim, porque eu tenho sido tão legal, tão amoroso e tal. Esse é outro tipo de inimigo, né? A expectativa, né? De retorno, de ganho, né? Bem, espero que tenha ajudado um pouco aí O tema é vasto, né? E o nosso tempo é limitado, né? Então, mas vamos lá. Ok. A próxima é a Cláudia.
Pode abrir o microfone, Cláudia. Pronto. Abri. Bom dia, Arthur. Bom dia, Cláudia. Oi. Você já falou sobre essa minha questão que eu vou colocar agora de várias maneiras, né? O ponto que eu acho mais difícil é quando você fala em começar com o amor por nós mesmos, né? O meu amor por mim mesma é muito dicotômico. E ou eu estou com orgulho, vaidade da posição que eu tenho, das coisas que eu faço, isso é ego, ou eu estou com raiva porque lá no fundo eu sei que eu não sou tão boa assim. E isso é ego, né? Então, para mim, é uma dificuldade muito grande pensar. Você disse 2 ou 3 vezes, a gente tem que começar com meta por nós mesmos. E eu acho mais fácil amar os outros. Mas você também disse que como é que a gente pode amar os outros se a gente não tem o que oferecer? Então eu fiquei meio que num nó. Talvez a pessoa que falou antes, como é o nome dela? Ela falou que ela desenvolveu o amor por si mesma, com compaixão por si mesma, com compreensão da lei do karma. Eu queria que você falasse um pouquinho nessas coisas, como que a gente consegue desenvolver o amor, né, por nós mesmos. Uhum. Tá. Então, Cláudia, vamos perceber que primeiro, meta, ele é um dessas qualidades nobres, né, do coração, né? E a gente espera que no retiro como um todo, né, como vai ser trabalhado as 4 qualidades, né, do Brahma Viharas, né, que vá ficando claro como é que uma coisa apoia a outra, né? Não daria para desenvolver aqui no espaço que nós temos e tal, né? Tentar já, sabe, discorrer como uma conecta com a outra e tal. Então, um pouquinho de paciência aí, que eu acho que ao longo do retiro essas coisas vão ser trabalhadas pelos outros parceiros aí, né, que vão estar conduzindo os próximos encontros, tá? Veja, essa questão dicotômica é uma questão importante para ser trabalhada, né, com reflexão, mas também com meditação, né? Uma dicotomia, não é? Ela é uma polarização, né? Mas existe um centro do qual essa dicotomia se dissolve. Ter um apreço pelas qualidades pelas ações meritórias que a gente faz é importante, né? Não tem que, como diz o velho ditado, não vamos jogar a criança junto com a água do banho. Então, uma coisa é orgulho do ego, nossa, como eu sou bom, como eu faço, como eu ajudo, né? Como eu sou generoso, como eu realizo, como eu amo a mim, ao mundo, né? Eu quem? Quem é esse personagem que a mente chama eu? Esse
Essa é uma pergunta chave, né? Que alimenta o senso do orgulho. Mas existe um apreço saudável que não deve ser confundido com esse orgulho egóico, que é o reconhecimento das ações, dos méritos saudáveis, né, que brotaram e que podem e devem continuar brotando daquele coração profundo, mas que não é um eu. Eu quem? Né? Porque senão o oposto do orgulho pode virar o deprimido. Eu não sou nada, eu sou um zero, eu sou um fracasso, eu não consigo nada, a vida só me ferra. Esse é outro lado do eu, agora não o eu que se acha todo poderoso, mas o eu que se sente anulado, mas ainda continua a ignorância desse mesmo senso de eu, entendeu? E o outro lado do polo da ignorância, né, é esse desprezo do si mesmo. Ah, então se eu é uma ilusão, eu também não gosto, eu me detesto, eu sou isso, né? Esse senso de crueldade, autocriticando, chicoteando, né? Que também é outra face do mesmo pseudo personagem eu, entende? Como eu coloquei no momento da conversa, nós não somos quem pensamos que somos. E essa realidade profunda, não é, que a mente pura, né, que tem a potência de se iluminar, se libertar, despertar, e essa é a realidade que eu chamei aqui do centro, entendeu? Só que ela está confundida com um personagem eu. E aí começa a confusão. Então, nem orgulho egóico, nem menosprezo egóico. Os dois são faces da mesma ignorância, da mesma delusão, entende? Então, tem que escapar pelo centro. Agora, é claro que essa natureza profunda e última, entendeu? Isso é algo que tem que ser revelado, descoberto, entende? Né? Então, no caminho vai ter constantes quedas, entende? Tem que aceitar isso também. Daqui a pouco, eu descobri que eu não sou. Eu pensava que eu sou, estou tão orgulhoso desse eu que descobriu que não é o que ele pensava que é. Pronto, caiu de novo, né? Tudo bem. Quando caiu, atrás da sabedoria, fala, peraí, estou de novo alimentando o mesmo truque aqui, né? Peraí, calma, tá bom. Meta nessa hora também, né? Meta. Aceita. Puxa, que bom, nossa. Caí, mas levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, diz o samba, né? Percebe que o caminho é assim, né? Vai, daqui a pouco cai de novo, concentra, daqui a pouco blá, 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 blá da mente. Perdoa, daqui a pouco já está com raiva. Opa, mas já está mais atento, né? Já está saindo um pouquinho do palco. Do palco de hora drama, hora comédia, hora tragédia. Isso já está saindo um pouco. Puxa, daqui a pouco aí mais um pouco de
abertura, daqui a pouco cai de novo. Tem que ter também isso, parte de meta também. É o caminho, né? Agora, se você tem essa confiança, né, de que cada vez que você percebe melhor, você ganha mais, né, um sentimento mais profundo, valorize isso, né, para poder ter gás para dar um passo um pouco mais exigente. Esse é o desafio do caminhar, né? Ok. Bom, Mais a alguma próxima... pergunta? Tem sim, Arthur. A próxima é a Marcela. Tá. Vamos combinar o seguinte, olha, nós temos até meio-dia, nós temos ainda mais 30 e poucos minutos. Eu gostaria ainda de poder elaborar, bom, talvez as próprias perguntas já está sendo elaboração, né, mas alguns comentários tal, e a gente ainda poder ter mais uma prática, né, porque é importante que a gente traga isso para a nossa prática, né, na vida diária, mas também na meditação, uma apoiando a outra. Então, vamos dar mais alguns minutos para perguntas, tá? Okay. Então, vamos lá. Então, antes da Marcela perguntar, Marcela, só vou tirar uma dúvida. Hugo, você também quer fazer uma pergunta? Só faz assim com o dedo. Não, tudo bem, pode deixar okay. para a próxima semana, sem problema. Aí eu vejo com o Arthur. Pode... Tá, Marcela, pode fechar o seu microfone, pode abrir o seu microfone, por favor? Bom dia, professor. Tinha um texto de apoio chamado Conselhos Práticos para Meditação, né? Aí tinha uma questão que falava da concentração, que ela apenas é um aspecto da prática, mas que ela anda de mãos dadas, né, com outras práticas. E aí lista algumas virtudes, né, como paciência, humildade, a nobreza, a generosidade. E aí minha dúvida é a seguinte: as virtudes, elas são inatas ou a gente vai adquirindo elas por meio da prática? Ótimo. Então, aliás, ampliando um pouco a sua pergunta, que é o que eu ia elaborar, mas já que veio aqui, eu posso aproveitar também. Veja, nós tínhamos dito no começo do nosso encontro que, né, que o recurso terapêutico prático que o Buda ofereceu, o método, né, as ferramentas, né, incluía, então, ética, concentração, né, e sabedoria, né? E para esse cultivo da sabedoria, quer dizer, concentração, a ética é para tornar aquela base, né, o pilar do seu treinamento, né? Se você não tem uma vida ética, vai ser difícil que você possa, né, superar, não é, certos desafios, né, do caminho. A concentração, ela tem um lugar importante, porque sem concentração não há sabedoria, né? Se você é um cientista e quer investigar um assunto, você tem que ter foco, um microscópio, algo aqui usando como apenas uma metáfora, mas a sua mente tem que ganhar essa capacidade de foco e sustentação, como um raio laser, né? Em que a energia que a mente tem uma energia incrível, né? Só que ela é gasta na maioria das vezes, gasta em trivialidade, dispersões, então, concentrar a energia da mente para você ter foco, isso é o aspecto de samadhi. Mas é uma concentração sábia, não é a concentração do cara que vai bater a carteira do outro, que está concentrado para ver na hora que o cara der uma vacilada, ele passa e rouba o seu celular. Isso é uma concentração não saudável, que é uma concentração correta, saudável, quer dizer, com uma intenção saudável. Só que só concentração não resolve. Aliás, o Buda até diz,
Só concentração, ele pode criar uma ilusão, não é? E aí você achar que tem uma mente concentrada como pedra, você vai realizar nibbana. Não é? Não, porque as impurezas não são resolvidas totalmente pela concentração. O que a concentração faz é manter comprimida no fundamento as impurezas, mas elas estão lá. É só se sair um segundo da concentração, elas afloram de novo. Aí você precisa de vipassana, investigação, visão clara. O que é isto? Né? Isso é saudável? Quais são as causas do surgimento disso? Isso é o aspecto, né, de vipassana, que faz parte da meditação, concentração e sabedoria. Um apoia o outro. Né? Então, todas essas 8 qualidades, né, do nobre alto caminho, né, veja, nós não vamos criar virtudes. Não é? Não tem como você importar de fora alguma coisa, gente. Não existe isso. Pelo menos o que eu até hoje posso compreender. O que nós podemos fazer é abrir e cultivar aquilo que é qualidades da própria mente, que todos os seres têm. E que no estado humano essas qualidades têm mais potencialidade de serem abertas, cultivadas, né? Por isso que o Buda diz que nascer no estado humano é muito raro e muito importante, porque no estado humano, né, a inteligência tem condições de perceber, né, os extremos do prazer e da dor, né, todas as polaridades e de se libertar desses vírus, né? Então, as virtudes são qualidades intrínsecas da mente, só que estão anêmicas, estão esquecidas, abandonadas, por conta, não é, do poder reinante das não virtudes. Então, você tem que fazer um trabalho de liberar essas, cultivando, né, a saúde, se libertando desses vírus. E você faz isso o quê? Abandonando a força dessas tendências não saudáveis, não dando força para elas, não se identificando, dizendo, isso sou eu, isso aqui é parte de mim, isso eu quero, isso tem que ser assim, eu tenho razão, todo esse tipo de, não é, de reforço para essa turma aí do barulho. Né? Você não pode comprar essa turma do barulho como sendo você, como sendo seus amigos. Isso que a delusão, ela faz esse tipo de confusão, né? Ela não se identifica. Isso não sou eu, isso não é meu, isso não é meu eu, diz o Buda. Identificar as virtudes nobres e cultivá-las. Mas elas estão ali. Abandonadas. É que nem o síndrome da criança órfã. Tem uma hora que ela está falando, olha, eu sou órfã até um certo ponto, agora o meu assunto é eu entre aspas. Né? Eu sou responsável por minha vida, por meu caminho e tal. Eu tenho que pegar ele na mão. Tem que ficar achando que os outros têm que resolver, que o governo, que isso, que aquilo, que o vizinho, que o país, que não sei o que não sei o que, não sei o que tinham que resolver meu... Né? Claro, eu não estou querendo eximir, né, as responsabilidades das várias instâncias da vida humana, né, pelo bem-estar do mundo, mas você não pode ficar esperando que o mundo vai te resolver.
O Buda saiu do palácio, pé na estrada, né? Mas as qualidades estão ali. Aí você vai superando esse sentimento de orfandade para se tornar, né, o seu pai, sua mãe, né, os seus, né, suas próprias qualidades. Claro, eu não estou também, né, dizendo que a gente tem que ser indiferente com relação à relação com os outros. Essa questão é importante, da interdependência, interconexão, né? Mas faça a sua parte. Claro, né, Marcela, que cada um também tem umas virtudes mais fortalecidas, outras mais enfraquecidas. Cada um tem que, né, fazer a sua própria autocompreensão, né, e quais são a cada fase da vida, de cada período, então, o que é preciso trabalhar mais, menos, né, tá mais... Tudo isso aí é uma coisa também que faz parte da compreensão de cada um consigo mesmo, né? O Buda não ilumina ninguém, né? Ele dá os apoios, né? Mas cada um tem que pegar e fazer a sua própria estrada, né? Isso ninguém pode fazer por a gente. Eles são diferentes nesse nível, né? Cada um tem que ver suas condições e tal, né? Sem cair também na coisa egóica de novo, né? Percebendo que lá no fundo os outros seres também, né, no fundo, são nossos irmãos, né? São nossos parentes, né? O Buda disse que já foram todos os seres, já foram nossos pais, mãe, avô, inimigo, amigo, médico, paciente, cachorro, gato, onça, sei lá. Ok? Bom, eu acho que... Arthur, desculpa. Diga, querida. Nós temos Diga. uma última pergunta, tudo bem? Pode ser. Vamos à última e depois a gente vai para a prática, né? Isso. Beleza. Ok, Vamos lá. Hugo pode fazer a sua pergunta. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Arthur. Bom dia, Hugo. Não queria atrasar nada. Uma pergunta talvez mais técnica da prática. Quando a gente fala em praticar meditação meta, né, se fala em ter essa sensação de bem-querer por alguém ou por você, né? E aí eu já li a respeito de você falar essas frases, ou então mentalizar a imagem, né, dessa pessoa, ou então focar na sensação de bem-estar que esse desejo te traz. E nisso a respiração ali, a foco na respiração acaba, né, sendo um pouco prejudicado, você foca em outra coisa. Como que eu sei que eu estou fazendo uma boa prática? É essa sensação de bem-estar que eu acabo focando e que tem que ficar mais intenso, ou é o conjunto todo? Como é que eu sei que a prática está boa? Primeiro, não dê muita ênfase para a questão da prática boa, né? Porque boa ou ruim já é um certo tipo de julgamento, né? Ah, não, hoje a prática foi péssima porque a mente ficou distraindo o tempo todo. Não. Hoje a prática foi, a mente ficou distraindo o tempo todo. Esse foi, entendeu? O campo da experiência que, né, por mais que eu tentasse voltar para o foco, não teve... Entende? Você ganha uma compreensão, né, de que hoje a prática foi assim, trouxe essas evidências para eu trabalhar. Então, primeiro, não bota muito esse termo boa ou ruim, tá? Porque isso é uma valorização que gera expectativa, e aí pronto, a mente já, né, se confundiu aí. Mas isso não significa que não existam alguns roteiros, né? E também esses roteiros não devem ser vistos como algo muito rígido. Cada um também tem que ir construindo também um pouco o seu roteiro a partir da sua própria experiência, das suas habilidades, né?
A gente começa trabalhando o relaxar, o acalmar, né, e colocar um foco, né? E a respiração é um bom foco. Tanto é que o Buda começa, né, o treinamento lá do Satipatthana, né, com o corpo, e começa dentro do corpo, começa com a respiração. Então a gente começa com a respiração, mas não quer dizer que seja a única. Na própria respiração, você já pode ir irradiando, né, um sentimento, né, de bem-querer, né, nessa corrente do respirar. Por isso que eu sugeri que a gente percebesse que a respiração não é simplesmente uma ventilação, entra oxigênio e sai gás carbônico. Ela tem muitos aspectos aí, né, que você na yoga tem lá do pranayama, você tem várias outras culturas também, né, tradicionais, você tem essa coisa desses níveis mais sutis que estão envolvidos junto com o corpo, né? Então a respiração já tem um prana, uma energia, e junto, aí você está também nesse respirar com essa intenção de bem-querer, não é? Você já está mais concentrado, já está colocando mais sabedoria ali também, né? E aí Meta vai também, né, nesse fluxo, né, de radiação, né, para o corpo, para a mente, e depois vai irradiando para, né, as esferas mais próximas, mais distantes, até para irradiar, né, aos confins do espaço, né? Por isso que ele é chamado de qualidades ilimitadas, né? Não tem limite o quanto você pode expandir. Mas atenção, elas são qualidades ilimitadas, mas elas ainda são condicionadas. Elas não são qualidades, na nossa condição, ainda totalmente puras, né? Só em Nibbana essas qualidades são totalmente puras. Então, são ilimitadas, mas ainda condicionadas. Por isso que vira e mexe a gente tomba, né, mistura, cai, diminui, né? Mas o importante da prática é irradiar, né? Aí você pode usar, se for necessário, né, umas palavras de apoio inicial, né, que a gente vai fazer aqui, né? Que eu esteja bem, sadio, feliz, em paz, né? Isso, possa cultivar sabedoria para superar os sofrimentos do corpo e da mente. Isso é um suporte verbal, né? Claro, você usa silenciosamente, mas depois você vai largando isso para que, né, deixando que isso já seja uma coisa mais natural, sem precisar usar palavras. Gradualmente abandonando as palavras e ficando só com os sentimentos, assim, né? Isso vai ficando mais sutil. Isso só praticando mesmo que a gente vai percebendo, né? Como é que passa do uso de apoio verbal para uma coisa sutil, mais sutil, silenciosa. E principalmente, né, é importante levar isso para a vida diária, tá? De modo que vida diária e práticas de meditação, elas se interapoiam, não é? Para não criar essa cisão, né, entre práticas meditativas e vida diária. A coisa tem que gradualmente ser fluxos
conectadas, interapoiadas, interdependentes, né? Como se você fosse aos poucos aprendendo a estar presente, né? Assim, né? Com ações do corpo, fala e mente, né? O tempo, cada vez mais o tempo todo, entendeu? Em que virasse quase que natural. Mas tudo isso é uma perspectiva gradual, né? Bom, eu não sei se deu para ajudou aí um pouco a sua pergunta, Hugo. Sim, muito obrigado. Bem, então, Isara, vamos